todo empresário quer pagar menos impostos. E na reoneração foi feito um discurso político, né, que uma certa demagogia com o recurso público. Então, diante disso, se ampliou muito o espaço dos setores que poderiam ser exonerados e se agregou isso, inclusive, às folhas das prefeituras. Então, isso criou um problema seríssimo, inclusive para a Previdência, que vai refletir lá na frente. E o governo não teve a capacidade de diálogo com a sociedade, com os empresários e muito menos com o Congresso Nacional para construir uma alternativa. Então, como não foi construída uma alternativa e a matéria foi votada e depois foi vetada pelo presidente da República e depois o veto caiu, não adiantava continuar esticando a mesma corda, né? Então, o que é que aconteceu ali? É uma ruptura, porque, inclusive, no dia 28 de dezembro, eu tive a oportunidade de estar até com o ministro Haddad de manhã, antes da entrevista coletiva, né, o último 28 de dezembro do ano passado, e até disse, ó, do ponto de vista da macroeconomia, nós alcançamos bons objetivos, né? O país cresceu, tinha uma desconfiança muito grande que o país não ia crescer nem 1%, o país cresceu mais do que 2%, a economia do país, né? Estabilizando algum parâmetro, não teve nenhum rombo fiscal, além do que já estava previsto pela PEC da transição. E o que é que aconteceu? E se voltou com esse noticiário. E o que é pior, se voltou com uma medida provisória como se estivesse confrontando com o Congresso Nacional. E isso foi exatamente o que gerou todo esse desgaste. E aí o Congresso Nacional não podia rever uma lei que já tinha acabado de votar, né? Isso não tem sentido. Até porque dentro do mesmo ano você não pode nem colocar de novo em pauta um projeto de lei com o tema do que já foi votado naquele mesmo ano. Então, coube ao presidente do Congresso, num ato de coragem, de Rodrigo Pacheco, não aceitar a medida provisória, que é uma atitude constitucional. Então, diante disso, eu acho que precisa, né, ter um diálogo melhor, e esse diálogo, quando se trata de tributo agora, se tivesse no governo, né, era focar na reforma tributária, era priorizar a reforma tributária e fazer todos os ajustes dentro da reforma tributária. O que o senhor está dizendo que a compensação, por exemplo, agora para manter a desoneração da folha de 17 setores e também dos municípios, é que ela já tem que estar previsto dentro da reforma uma forma de compensar, porque na prática o Supremo deu 60 dias agora que o Congresso está com essa responsabilidade. O presidente Lula, inclusive, disse na semana passada, o ministro Haddad apresentou a MP do fim do mundo, como foi apelidada, e o Congresso rejeitou. Agora é responsabilidade do Congresso. Seria essa a alternativa ou tem outra? Não, a responsabilidade é do Poder Executivo, né? O Congresso, a responsabilidade é votar as matérias e tentar contribuir dentro desse contexto. Agora, no Poder Executivo, nós temos dois objetivos, que podem ser cumpridos e, ao mesmo tempo, atenuar o problema da desoneração. Que é os devedores contumazes. Ou seja, tem um espaço grande para ir diminuir a área da sonegação. E dentro desse, aí a gente precisa de uma legislação. Inclusive, eu estou relatando essa matéria. Pois é, o PL está para ser votado. É o PL 15, exatamente para poder ser mais incisivo com relação ao patrimônio desses devedores contumazes, para que eles possam pagar, né, o que deve à sociedade brasileira, o que deve ao país, o que deve ao Brasil. São, muitas vezes, empresas que enriqueceram, né, à custa da sonegação fiscal. Né? Da mesma forma que foi se buscar diminuir a evasão fiscal votando a tributação das offshores, daquelas empresas que revendiam produtos brasileiros no mercado internacional, nós também temos que construir uma legislação aqui, porque só no setor de combustíveis se fala de sonegação superior a 60 bilhões por ano. Né? Então, no setor de cigarros também, uma sonegação muito alta. Né? Existe então, toda uma estrutura que o governo poderia buscar esses 17, 18 bilhões para subsidiar a desoneração. Como também tem outras alternativas que o governo também poderia ver com relação à seletividade dos gastos. Né? O governo poderia ver uma análise de eficiência de programas públicos. Tem programa aí que o governo gasta dinheiro e não tem retorno para a sociedade. O retorno é bem menor da expectativa que você tinha. Então a sociedade pode ganhar muito mais numa revisão de alguns gastos do próprio governo, né, que possam também subsidiar, né, essa questão da desoneração.
o PL do devedor contumaz, o senhor acredita que seria uma boa alternativa para compensar boa parte desses recursos da desoneração, que se fala aí são 26 bilhões, incluindo as prefeituras? No que diz respeito ao gasto da desoneração, se fala de 26. Mas no que diz respeito à sonegação, se fala em 200 bilhões por ano. Ou seja, se você conseguir atingir 1/4 dessa sonegação e capturar esses recursos para fortalecer as poupanças públicas do país, para fortalecer o Tesouro Nacional, você não só pagaria essa conta, como você teria até um saldo com relação a isso. Então, o que a gente precisa é ter uma legislação mais veemente, mais forte com relação a isso. Eu me lembro que, no passado, né, se tinha até prisão civil por sonegação de impostos. E isso praticamente acabou no Brasil de hoje. E a outra coisa também é ajustar a questão processual, né, porque também, muitas vezes, né, a justiça cria insegurança jurídica, não só para os empresários, mas também para a própria governabilidade. Então, diante disso, né, tem que ter uma uniformidade maior também, né, nos processos tributários. O senhor falou que é relator do projeto do devedor contumaz, né? O senhor acredita que existe uma possibilidade real de votar ele até quando? Porque o governo não, quando lá no início do ano podia ter encampado a ideia, não fez isso, né? Eu estou esperando que a gente crie uma motivação, né? Porque... O senhor já falou com o ministro Haddad sobre isso? Nenhum deputado faz uma pauta sozinho, né? As pautas, elas são construídas dentro dos grupos de pressão que refletem a sociedade. Né? Nós levamos esse debate, já colocamos em praça pública, né? Já estamos, inclusive, preparando a definição de um texto que seja contundente na defesa da sociedade brasileira, mas os segmentos talvez mais desejosos com relação a essa matéria ainda estejam com um olhar muito voltado para a reforma tributária, né? E não estejam focando o momento presente, que é o momento, inclusive, de fazer com que esses recursos cheguem mais rápido no Tesouro Nacional. Então, eu acho que cabe aí um protagonismo do próprio governo com relação ao estímulo dessa pauta, como também aos segmentos da sociedade que querem combater a sonegação fiscal.